casta radical da lei mosaica, que surgiu aproximadamente no período interbíblico. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pastor Aleph Lopes. Este aqui quem vos fala. Hoje nós estaremos tratando a respeito de uma série de estudos relacionados aos principais grupos religiosos na época de Jesus Cristo, a saber, os fariseus, saduceus e zelotes. É importante que você tenha em mente que hoje nós trataremos a respeito do grupo chamado os fariseus. Qual é a sua posição na época de Jesus Cristo para a nossa melhor compreensão? Certamente é um dos grupos mais importantes dentro do contexto bíblico em relação ao Novo Testamento. Somos sabedores que o termo fariseu é aplicado no Novo Testamento e também Jesus Cristo ele fez duras repreensões contra este grupo que trata a respeito da liturgia ortodoxa no pensamento da lei mosaica. A lei mosaica, somos sabedores, ela é possuidora de 613 preceitos. Cada preceito da lei judaica ou a lei mosaica trata a respeito do pensamento dividido em três partes: a lei civil, a lei litúrgica e a lei cerimonial. A lei civil é simplesmente o dever e o cumprimento do indivíduo na sociedade do contexto judaico, da lei mosaica. A lei litúrgica se aplica à maneira de adoração. O termo liturgia vem do grego liturgia, que significa maneira de adorar. E terceiro, a lei cerimonial implica ao preceito, a celebração da cerimônia em adoração ao nome do Senhor, dividindo-se, obviamente, para os sacerdotes em relação ao sacrifício proposto. Temos também no Antigo Testamento, no mínimo, 5 tipos de oferta. Essas 5 tipos de ofertas estão inseridas no pensamento da lei mosaica. Se você deseja que nós façamos um vídeo referente às 5 ofertas da lei mosaica, coloque aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder trazer esse conteúdo para a sua edificação. E lembrando, curta, comente, compartilhe este vídeo, que será de grande valia, com certeza, para o crescimento do nosso canal e também para a edificação de muitas outras pessoas. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e também, você que não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações para o melhor aprendizado da palavra de Deus e também para a sua edificação e crescimento pessoal, espiritual e ministerial. Então, o termo fariseu aplicado no Novo Testamento é o termo fariseus, em grego, dentro da Septuaginta, ou Septuaginta, como queira, que trata a respeito simplesmente do pensamento do radicalismo. O termo fariseu em si, aplicado também o seu termo no hebraico, parshaim, que é aplicado a separado. Aquela casta nobre no pensamento da época, como aqueles que são os radicais, que querem o cumprimento legítimo da lei mosaica em todo o seu âmbito nacional. Obviamente que são aqueles que defendem o pensamento da supremacia de Israel em relação às outras nações. Os fariseus eram possuidores daqueles que detinham maior poder no chamado sinédrio. A palavra sinédrio, ela vem do grego. E o que seria o sinédrio, basicamente? O sinédrio nada mais era do que uma espécie de supremo tribunal religioso da nação de Israel, onde se julgava todos os crimes cometidos contra a liturgia mosaica. É importante que tenhamos em mente que o sinédrio era possuidor de 70 cadeiras que eram ocupadas por membros da nação de Israel, nobres, homens que tinham uma reputação ilibada. É interessante ressaltar que o pensamento do sinédrio era em relação a julgamento das sentenças dadas
em relação aos crimes cometidos contra a lei de Moisés. Esta lei de Moisés, que fora aplicada na Torá para os judeus, para os cristãos, como Pentateuco, Penta, 5, Teuco, rolos, pergaminhos, livros, que trata a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia, que você sabe melhor do que eu, que trata a respeito no hebraico como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, e é Gênesis, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Dentro dessa concepção, os fariseus se aplicavam ao pensamento de que eles eram separados, aqueles que eram os responsáveis por simplesmente aplicarem de forma ortodoxa, radical, a lei mosaica para os tempos de Jesus Cristo. É importante ressaltar que Lucas ele nos dá uma ideia exata de como era o pensamento procedido pelos fariseus da época. O próprio relato do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1, que trata a respeito do surgimento do personagem Nicodemos, que era um dos principais daquela ocasião, que trata a respeito do pensamento de que os fariseus era a casta suprema, a nata da nação de Israel. E o pensamento naquela ocasião da aplicação dos fariseus ainda estão presentes em algumas das nossas reuniões. São os que aceitam a lei como carga e os que agem por interesse ou ostentação. Então, naturalmente, os fariseus em si, eles subjugavam o povo através da carga imposta por eles mesmos em relação à nação de Israel, por causa do pensamento mosaico da época. É importante ressaltar que os fariseus eles eram os radicais da lei, aqueles que aplicavam de forma veemente a aplicação ortodoxa da lei. Não aceitavam outra coisa senão a lei de Moisés como base escriturística para um relacionamento civil, cerimonial e litúrgico da nação de Israel. Dentre o pensamento dos fariseus se destaca o termo que Jesus usou para referir-se a eles. Em Mateus capítulo 23, Jesus vai fazer uma série de aplicações da hipocrisia dos fariseus e os escribas. Importante ressaltar que os fariseus, dado o pensamento do radicalismo da lei, eles trabalham também com o pensamento de que Moisés é o supremo líder e profeta da nação de Israel. Não existe outro. Porém, é importante ressaltar que o Messias que viria, conforme o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, profetizado pelo profeta Isaías, ele declara que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será chamado Emanuel, que significa dizer Deus conosco. Então, naturalmente, para os fariseus, isso é uma grande heresia, porque Deus não pode estar na humanidade no sentido literal, ou até mesmo encarnado. Isso naturalmente para esse pensamento se configurava como uma grande blasfêmia. Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo combateu veementemente o pensamento fariseu da época. E detalhe importante, os fariseus tratavam de forma rigorosa todos os preceitos da lei mosaica, que são 613 da lei mosaica. Se você quiser saber mais sobre a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, eu vou deixar aqui um vídeo específico sobre essa Bíblia. Eu recomendo a chamada Tanakh, que é um acróstico que você vai ver nesse vídeo para a sua edificação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, para que mais vidas possam ser alcançadas. Que Deus te abençoe de maneira toda especial.